Pelas ruas é fácil encontrar pessoas acanhadas. Posso perguntar uma coisa pra você? Tem vergonha? Muita, não. Você é tímida? Posso te fazer uma pergunta? Desculpa, bem. Desculpa. Tem vergonha? Tem. Tímida? Desculpa. Uma pergunta pra você aqui? Não, Por quê? não, vergonha. É tímido? Sim. Responde uma pergunta. Ah, não. Não. Por quê? Não gosto. Tímido. Gente, para, gente. Eu sei que você tá filmando. Quanta timidez! Ainda tem aqueles que são vergonhosos, mas tentam vencer o sentimento de insegurança e arriscam até uma entrevista. Eu era muito tímida, né? E isso me atrapalhava muito, porque pessoas muito tímidas, elas não se abrem muito, né? Elas ficam muito acanhadas para conversar. A gente que ficou tímida, igual eu tô agora. Ainda é tímida, então? Não, assim, por estar falando com vocês, né? Ao público, né? Assim. Já é uma forma de enfrentar o medo. A gente tem que enfrentar, né? Nessa vida a gente tem que aprender tudo, né? A senhora pode responder uma pergunta pra gente? Pode? Com vergonha? Tô. É muito tímida? Tô. Não vou falar mais, não. É com vergonha? É. Tchau. Mas não são todos que tentam enfrentar este problema, não. Olha, só foi essa equipe ligar as câmeras para que essa calçada aqui, que estava cheia de gente, ficasse assim, vazia. Paula sempre foi muito tímida, mas com o tempo percebeu que tinha que mudar. O comportamento estava prejudicando o convívio social. Consigo fazer amizade, converso com as pessoas e me ajuda bastante. Ainda é um pouco tímida? Um pouco. Mas a gente vai enfrentando isso, né? E acaba contornando a situação. Muitas pessoas sofrem com a timidez e quando este comportamento passa dos limites e começa a atrapalhar o dia a dia, vira um obstáculo e pode provocar perca de oportunidades em todos os sentidos. Bom, a timidez ela é um comportamento de bastante insegurança, onde o tímido ele apresenta vários sintomas, inclusive de ansiedade, né? Existe o aceleramento do batimento cardíaco, alguns apresentam até náusea, sensação de desmaio, ela não consegue apresentar um trabalho na escola, ela não consegue levantar a mão para fazer uma pergunta para a professora, ela sai na rua e tem vergonha de olhar para o rosto dos outros. Tem casos até de pessoas que elas não conseguem assinar um cheque na frente de um estranho, né? Então isso já não seria tão considerado como simplesmente a timidez, não é um caso simples de timidez. Precisa se observar se não é um caso de fobia social, que seria aí o extremo da timidez, né? Ou um caso também de uma dificuldade de se relacionar. A timidez ela pode ser uma característica da personalidade da pessoa, mas ela pode desenvolver aí num quadro de fobia social quando o extremo. Segundo a psicóloga, é possível enfrentar situações que causam insegurança e com o tempo o sentimento começa a mudar. No caso de uma simples timidez mesmo, conforme a pessoa ela for adquirindo mais amadurecimento, mais autoconfiança, melhorando a autoestima dela, acredito que sim, ela possa se sair bem, né? Mas em quadros onde existe essa fobia social, existe questões, inclusive, que é necessário uma intervenção medicamentosa e a terapia. O que se faz nessas terapias? Nessas terapias a gente utiliza de estratégias de enfrentamento, onde a pessoa ela vai passar a ter mais confiança, a ter mais segurança, a aumentar a autoestima dela, porque nada mais é a timidez do que um medo da crítica do outro, né? Então, dentro dessas terapias, dessas sessões terapêuticas, a gente acaba auxiliando o paciente a enfrentar essas situações. Fernanda tem 35 anos, passou parte da vida prisioneira da timidez. Eu acho que a timidez atrapalha muito, né? A gente fica meio retraída, acaba fazendo coisas, não falando o que a gente quer falar. Numa entrevista de emprego a gente acaba ficando muito tímida, a timidez atrapalha muito. A gente não fala tudo aquilo que tem que ser falado, entendeu? Entendi. Você era assim? Eu era, bastante.
Aí hoje em dia o contato com o público melhorou muito. O tempo foi se passando. Ela decidiu pôr um basta neste comportamento. O sonho era ser uma empresária de sucesso. Procurou informações nos livros de autoajuda. E hoje é uma comerciante bastante comunicativa. É uma outra mulher. Eu sou bem menos tímida do que eu era antes. Eu consigo, assim, conversar mais, estando com o público, assim, atender, oferecer as coisas, demonstrar. Tipo assim, a vontade de melhorar, de mudar, de crescer, ajudou bastante. Falei, não quero mais ser tímida. Timidez atrapalha muito. Quem quer ser comerciante, quer ser empresário, tem que esquecer a timidez. E aí você conseguiu esquecer? Consegui, deixar de ladinho. Tem hora que parece que ela quer voltar, eu falo, não, você não existe mais.